Hoje nós vamos aprender a fazer um tacome gohan de salmão. Consiste num arroz cozido com salmão e legumes e cogumelo. Mas você pode fazer com outras variedades. Hoje nós vamos usar a cenoura, a ervilha, hoje eu estou usando ervilha congelada, o shiitake, cogumelo seco, shiitake, e o salmão. Para finalizar, nós vamos usar folha de shiso, que depois eu vou mostrar para vocês, e a alga nori, bem picadinha, que além de dar o sabor, ela vai decorar o prato, deixá-lo mais bonito. Vamos lá então? Eu vou começar lavando o arroz. Na culinária japonesa, a lavagem do arroz é muito importante. Por quê? O arroz japonês, ele é muito cheio de amido. Por isso que as pessoas têm a falsa impressão de que ele é amassado, é papa, mas o arroz japonês não é papa, tá, gente? Então, olha, enchi aqui de água, vou derramar essa água uma vez, que aqui você já está eliminando alguns odores que contém no arroz. Eu vou começar um processo, eu vou colocar agora na terceira vez, eu vou colocar água somente para cobrir o arroz, não cheio, somente até aqui tem um pouco demais, ó. Só para cobrir o arroz. Por quê? Porque eu vou fazer esse movimento com ele, eu não estou esfregando, eu só estou misturando. Eu vou fazer esse movimento com ele para tirar o amido que fica em volta dele. Se eu cozinhar com esse amido, além dos odores que estão aí nesse amido, ele vai ficar grudento mesmo, vai virar papa. Então, a lavagem do arroz japonês, ela é importante por quê? Porque você quer eliminar esse amido para que os grãos fiquem integrais, tá bom? Então, eu vou fazer esse movimento. Como eu tenho aqui 300 gramas de arroz, eu vou fazer esse movimento por cerca de 15 segundos, 30 segundos. E aí a água vai virar um leite. Aí eu vou começar a enxaguar o arroz. Então, vou enxaguar. Vou derramar na peneira. Por que eu vou derramar na peneira? Tem pessoas que só derramam a água e repetem o processo por algumas vezes. Eu gosto de derramar na peneira porque quando você tira na peneira, você elimina todo o amido que está lá no fundo. 3 ou 4 vezes, até que a água fique, não precisa ficar totalmente transparente, tá, gente? Mas isso quer dizer que o amido foi eliminado. E vou querer que esse arroz fique descansando por 30 minutos, pelo menos. Enquanto isso, eu vou salgar o salmão. Salgar, que eu quero dizer, é uma pitadinha de sal, tá? Uma pitadinha. Só para essas duas fatias, é uma meia colherinha basta. Eu vou só salpicar aqui, dos dois lados. Virei. Salpico aqui também. Só um pouquinho, tá, gente? Porque esse sal aqui, na verdade, ele não tem a função de salgar o peixe. O que eu quero? O sal, ele puxa a água. Então, eu quero eliminar um pouco da água desse salmão para que ele elimine junto com a água alguns odores. A ervilha eu estou utilizando congelada, mas se você quiser usar fresca, também pode. Só que a ervilha fresca, então eu vou pedir para vocês a ferventarem antes para utilizar. E a em lata nem pensar, viu, gente? Ervilha em lata não serve, tá? Eu vou cortar, eu não quero a cenoura em palitos muito finos, por quê? Porque no cozimento ela vai derreter. Se você quiser a cenoura mais fininha em palitinhos finos, você vai ter que acrescentar a cenoura depois que começou o cozimento, tá? Então é mais ou menos isso. Tá aqui. Mais ou menos assim. O shiitake. O shiitake, ele ficou de molho por uma noite. Eu coloquei de molho ontem. Então, o shiitake seco, se você colocar de molho na tigela,
ele vai subir, vai ficar boiando. Então, a Marlene me deu uma bela dica, que é você colocar dentro do saquinho plástico, tirar o ar e amarrar. Aí ele fica totalmente imerso. Então, esse ficou imerso por uma noite, agora ele tá bem macio. Eu vou mostrar pra vocês. Peguei o shiitake hidratado e vou dar uma torcidinha. Esse shiitake aqui, ó, esse saquinho fugiana, tá? Se vocês quiserem depois. Tá? Ó, vou tirar então esse talo. Esse aqui eu vou descartar. Esse shiitake aqui é um tamanho médio. Então eu vou fatiá-lo assim, fino. Fino fica melhor. Pronto. Se você pegar um shiitake muito grande, você corta ele ao meio e fatia. Eu tenho aqui 350 ml de água que eu vou misturar com os produtos. Esse daqui, esse produto aqui, que é um tempero à base de peixe granulado, né? Não precisa esquentar, viu, gente? Porque é uma coisa muito importante. Você nunca coloca água morna ou quente no arroz. O arroz japonês tem que ser cozido a partir da água fria. Se puder gelada, melhor ainda, porque o cozimento é mais lento e ele vai ficar mais macio, tá? Então eu vou colocar aqui. Agora eu vou colocar o sal. Vou dar uma misturadinha, tá? Para que ele se dissolva. Então agora vamos colocar aqui o saquê seco, o mirim, que é esse aqui, ó, da Kenko, né? Que é o que eu sempre uso, e o shoyu. Dá pra ver aí? O shoyu também, que comanda. E por fim eu vou acrescentar aqui, olha, 50 ml, acho que tem até um pouquinho mais de 50 ml do caldo da água do shiitake, do cogumelo que você deixou de molho. E vou misturar tudo muito bem misturado. Esse nori aqui, cortado fininho, vocês encontram aí nas lojas da Liberdade, chama-se Kizami Nori. Tem esse saquinho. Mas se você quiser comprar, se você não tiver, você tiver em casa só o nori inteiro, é tesoura, viu, gente? É aula de artesanato. O peixe, em uns 10, 15 minutinhos, ele já começa a eliminar a água. Se vocês puderem deixar um pouco mais, mas não demais também, porque ele não pode perder tanta água, senão ele vai ficar duro, tá, gente? 15 minutos é o suficiente. Aqui nós devemos estar passando 10 já, 10 minutos, né? Então, vou mostrar pra vocês, olha, o peixe, ele já soltou, já eliminou um líquido aqui. Então, eu vou enxugar. Por quê? Porque aqui eu tô eliminando os odores do peixe. Então, vou enxugar com papel toalha. Agora, eu vou dar uma leve selada nesse peixe. Uma leve selada, eu quero dizer, é realmente só pra... Eu não quero que ele fique dourado e não quero que ele fique muito tempo, porque se ele grelhar por inteiro, ele vai se tornar duro. Eu quero, no final do cozimento, um peixe macio, tá? Eu tô com a frigideira aqui antiaderente, mas eu vou colocar só um fiozinho de óleo. Quase nada, gente, só isso. Tá? Se você tiver com uma frigideira que não seja antiaderente, eu aconselho esparmar um pouquinho mais de óleo. Eu não vou ligar no fogo muito alto. Para começar, eu vou pegar, vou espalhar esse óleo um pouquinho, se for peixe mesmo, se você quiser esparmar com um pincel também. E vou colocar aqui. Agora, vamos esperar então que ele dê uma selada. Estou aqui com o fogo médio, mas
você vai cuidando para que ele não queime, né? No começo eu começo com o fogo um pouquinho mais alto, mas na hora que você perceber que ele começa a fazer um barulhinho, aí a gente vai abaixar para ele não queimar muito, tá? O Takikomi Gohan, ele, bom, dizem, né, que ele surgiu numa época de um Japão muito pobre, então não tinha arroz suficiente para a população e as pessoas inventaram de misturar aqueles legumes, as verduras que sobravam e surgiu o Takikomi Gohan. Então na época era assim, pouquinho arroz, né, e muita coisa, é o peixe que pescou, é a verdura que sobrou de ontem. E assim que surgiu o Takikomi Gohan. Já hoje, como assim, a gente tem arrozes, né, maravilhosos, né? No Japão então nem se fala, mas aqui também a gente já tem arroz de excelente qualidade. Então, o arroz que é o personagem principal, é o protagonista. Mas na época não. Essa fatia de salmão tá fininha, já viral, tá vendo? Só um pouquinho, só para quê? Para dar uma selada e também outro processo para eliminar alguns odores do peixe. Já vou retirar. Eu vou cozinhar o peixe com a pele, mas depois eu vou retirar a pele. Mas para aqueles que gostam da pele, olha, vai uma dica aqui. Depois que vocês retirarem a pele, vocês podem voltar para a frigideira e fazer um torresmo dele. Fritar e deixar como no... como é que fala? Skin, né? Skin de salmão, sushi, que vai a pele torrada. Então, vocês podem torrar bem, cortar em pedaços e misturar no arroz. Fica muito bom também. É importante que o arroz descanse meia hora, tá bom, gente? Pelo menos. Então, eu vou começar na montagem agora da panela. Então, não se esqueçam de misturar, porque o pó de peixe, ele afunda. Então, vamos misturar e jogar aqui no arroz. Aqui, eu vou dar uma mexidinha para ele afundar. Então eu vou mexer agora, porque depois que eu colocar o resto dos ingredientes, eu não mexo mais. A cenoura, a ervilha, o shiitake e por último o peixe, o salmão. Coloco assim por cima. Dá a impressão de que não vai cozinhar, mas não se preocupem que o próprio vapor da panela já termina de cozinhar o arroz, tá? Então, tampei e vou ligar a panela. Pronto, liguei. A panela deve demorar de 18 a uns 20 minutos para cozinhar o arroz. É importante que depois de cozido, quando a panela se desligar, que vocês ainda deixem por uns 10 minutos para terminar o cozimento e secar. Para quem não vai utilizar a panela elétrica, o processo é exatamente o mesmo no fogão. Essa quantidade de água que eu estou usando hoje é para ter um arroz mais al dente, não é um arroz mole. E a tendência é que na panela comum a água se evapore mais rápido. Eu não consigo precisar para vocês quanto eu colocaria de água numa panela comum, porque tudo isso vai depender da panela, eu quero dizer do tipo de panela, se ela tiver o fundo grosso ou fino, né? Vai depender do diâmetro da panela. Quando a panela tiver um diâmetro menor, né? Ela vai cozinhar melhor do que esparramado, né? Então não consigo, mas você pode, em princípio, colocar em uns 20, 30 ml de água a mais e vai cuidando, né? E ele precisa ser cozido no fogo baixo, gente.
Você pode usar o fogo médio ou alto até ele levantar fervura. A partir do momento que ele levantou fervura, abaixar. Mas se você tiver com bastante tempo, eu aconselho que você cozinhe ele todo o processo em fogo baixo. O nosso arroz está pronto, a panela já desligou, já passamos 10 minutos para terminar de secar o arroz. Então nós vamos agora partir para uma outra etapa, que é tirar o peixe, fazer lascas dele e misturar no arroz. Eu costumo fazer com 2 garfos. Você pode fazer como você quiser. Aqui não tem importância, ele pode desmanchar, não tem problema, Eu vou desmanchar aqui o peixe e depois vocês vão perceber que eu vou colocar o arroz também por cima para misturar. Nessa etapa do preparo, você pode também só desfiar o peixe e voltar o peixe à panela e misturar lá mesmo. Aí fica a seu critério. Eu gosto de desfiar fora numa assadeira ou numa bandeja, em algo um pouquinho maior, para não amassar os grãos, porque o arroz japonês ele amassa com muita facilidade. Mas se você não quiser, também pode devolver o peixe ali. Não precisa desfiar muito, porque ao misturar você já vai desmanchar mais um pouco. Então tá assim, ó, em pedaços mais ou menos grandes. Aí, agora eu vou pegar com essa espátula, colher, você molha um pouco na água, porque o arroz japonês é bem grudento, né? Vou passar pra cá. Tá dando pra ver aí? Então, o queimadinho que fica no fundo da panela, antigamente era motivo de briga entre as crianças, dizem, né? Entre os irmãos, porque é muito saboroso. Todos os sabores do prato ficam aqui. Então agora eu vou misturar de uma maneira que não amasse, de baixo para cima, e sempre usando essa parte da colher aqui, assim. Sempre assim. Se você misturar com uma colher comum também, procure não amassar o arroz, tá? Aqui. Como se você estivesse cortando ele, vai. Além de desmanchar um pouco mais o peixe. Pronto. Agora, se for na sua casa, você pode voltar isso para a panela e servir na mesa assim. Eu vou finalizar aqui já. Aqui eu vou colocar para cá. Agora eu vou jogar as folhinhas a gente chama de shiso ou então oba. É uma folhinha assim. Parece uma folha de uva pequena. Até vou colocar aqui para dar uma decoradinha. Então ela tá finamente picada. Vamos assim. E por cima a alga nori, para dar um paladar e para decorar também, para dar um colorido, né? Tá pronto o nosso prato. Agora, esse arroz ele é muito versátil. Você pode comer quente ou então depois de esfriar ele fica muito bom também. Então, eu vou fazer um onigiri para vocês terem uma ideia. Também esse arroz, se você quiser, você pode congelar. Então, tá aqui. Triângulo. Aqui.
Então tá aqui as duas maneiras que você pode servir. E se você quiser também, você pode congelar esse arroz e descongelar no micro-ondas. Então eu espero que vocês tenham gostado do prato, que aproveitem bastante, preparem bastante em casa. E não se esqueçam que ele é um coringa na hora que você recebe uma visita inesperada para o jantar. Se você tiver um salmão congelado, está pronto o seu prato. Obrigada!